Olá, prazer. Eu sou Maria Luísa e eu vou fazer uma breve explicação para vocês a respeito das questões que eu coloquei ontem no grupo, certo? Então, a primeira pergunta foi: sabemos que todos os seres vivos, com exceção dos vírus, são formados por célula. Entretanto, alguns organismos possuem apenas uma célula, enquanto outros possuem milhares. O conjunto de células com estrutura e funções semelhantes recebe o nome de... Então, a resposta para cá era tecido, certo? Por causa da estrutura e função semelhante. Só que eu percebi que algumas pessoas marcaram órgão. Por que não é órgão? Aqui eu trouxe um exemplo de um corte da pele, que a gente pode ver a epiderme e a derme. Então, a pele ela é formada por dois tecidos, que é o tecido epitelial, que é o que vai formar a epiderme, que tem estrutura e função semelhante. É um tecido que forma a epiderme, é o tecido epitelial estratificado, pavimentoso. E ele tem a função de revestimento, certo? Já a derme, ela é formada pelo tecido conjuntivo, que ele já tem algumas características diferentes. Quando a gente for estudar em tecidos, a gente vai entender melhor o que diferencia esses tecidos. E as células, de modo geral, tanto estruturalmente quanto quanto a função, elas têm semelhanças, certo? Mas a epiderme e a derme tem alguma semelhança? Tem algumas semelhanças, principalmente na função. Mas estruturalmente são diferentes da estrutura do conjunto, certo? Por isso que é tecido. Aqui eu trouxe essas duas imagens só para vocês conseguirem identificar melhor a diferença da epiderme, da derme. Epiderme é essa parte superior, é o que fica mais externo, e a derme é a parte mais profunda da pele, certo? Aqui nessa segunda questão, o enunciado diz o seguinte: os seres vivos estão separados em diferentes níveis de organização. Quando falamos em um conjunto de seres vivos da mesma espécie que ocupam a mesma área geográfica, referimos-nos a qual nível? Então, a resposta dessa pergunta é população, ou seja, indivíduos diferentes da mesma espécie que ocupam a mesma área, com semelhança, aquela área que tem semelhanças físicas, de temperatura, de solo, ao mesmo tempo, certo? Mas eu observei que muita gente marcou a opção de espécime. Por que não é? O termo espécime se refere a um indivíduo, um único indivíduo de uma espécie. Como está no plural, ele está se referindo a mais de um indivíduo, seja dois, três indivíduos da mesma espécie. Mas por que não é esse, já que está falando lá no enunciado, que é da mesma espécie? Mas porque aqui ele está falando que eles têm que ocupar a mesma área geográfica. Não necessariamente as nossas espécimes tem que ser da mesma área. Então, por exemplo, eu estou fazendo uma pesquisa e eu coleto um animal de uma área X. Eu também posso coletar aquela mesma espécie numa área Y, numa área totalmente diferente, certo? Aí eu vou ter duas espécimes, mas que não formam uma população, não são da mesma população, porque eles são de áreas diferentes. Um exemplozinho aqui. Então, eu tenho essa espécie que é a Physalemys ephipfer, que é um sapinho que é comum aqui na região metropolitana de Belém. A gente vai encontrar ele muito em Santarém. Ele também vai ocorrer lá para a região de Santarém, certo? Em menor abundância, mas vai ocorrer lá também. Então, esse aqui é Pará, é o estado onde eu moro, né? Então, a gente vai ter uma população que vai morar naquele ponto, um ponto vermelho que está marcado no mapa, e outra população que vai morar no outro ponto vermelho. Se eu coletar um indivíduo de cada ponto, eu vou ter dois espécimes. Mas eles formam a mesma população? Não. A gente tem uma população de um ponto vermelho e tem uma população de outro ponto vermelho. Então é importante que os espécimes sejam da mesma localidade, estejam convivendo, coexistindo ao mesmo tempo, para poder eles formarem uma população, certo? Espero que vocês tenham entendido. Se for alguma dúvida, podem colocar no grupo, certo? Boa tarde.